Olá, e aí, gente, como é que vai? Hoje a gente vai para a nossa terceira aula, através dos vídeos, né? Que é um processo que a gente vai durar um pouco mais do que o que a gente esperava. E vocês vão ter que, vocês principalmente vestibulandos, né? Alunos do terceiro ano, vão ter que se dar mais de si, para fazer uma prova de vestibular que tomara que seja decidido que seja mais para frente possível e dê tempo para vocês terem um autoestímulo, né? É quase um sistema de autodidata que vocês vão ter que trabalhar. E a gente aqui vai fazendo o nosso papel, mandando o máximo de informações que for possível, que não acarrete uma gama muito maior do que aquilo que vocês podem suprir em termos de assimilação de informações, e que vocês se organizem o máximo que puder, certo? Assim que der, a gente faz as avaliações, certo, turma? Mas enquanto isso, a gente vai trabalhando com os conteúdos. Eu iniciei a primeira aula e a segunda com o conteúdo de reprodução e desenvolvimento embrionário. Cheguei a finalizar na aula passada, tá? Na segunda aula, na aula 2. Para quem não viu, eu aconselho que veja os dois primeiros vídeos, tá? Porque não adianta ver o primeiro sem o segundo, porque eles são interligados, e na verdade todo o conteúdo de biologia que eu vou tentando montar para o aluno é visando essa sequência de ligação de informações, né, para que uma coisa seja pré-requisito para outra. Então, por exemplo, a gente vai falar a respeito de genética. Hoje a gente vai começar o conteúdo que vocês têm no livro do terceiro ano. Nesse livro de biologia, então ele começa a partir de genética mesmo, então vai ter genética, evolução e ecologia. Ecologia é um assunto mais simples, evolução precisa das informações de genética, e a genética precisa ter as noções de reprodução. Então, por isso que eu começo com reprodução, para depois falar do conteúdo de genética para tudo, certo? Então, para muitos é um bicho de 7 cabeças, mas que, na verdade, eu já vim falando um pouco da genética. Então, quando a gente analisou os mecanismos de reprodução, de divisão celular, que analisou a meiose, verificou as condições para a ocorrência da mitose e as consequências de cada um dos processos, à medida que a gente foi avaliando isso, eu já fui comentando um pouco da genética. Tá? Quando a gente estuda aquele conteúdo de primeiro ano, chamado ácidos nucleicos, DNA, RNA, o controle de reprodução, de formação do DNA e do RNA, e a síntese proteica. Então, aquilo dali, na verdade, é o que a gente trabalha como a genética moderna, que é a ação do gene, do DNA, fazendo a proteína. E a proteína interagindo no corpo para que ela faça as atividades metabólicas necessárias e, a partir daí, defina a característica de um indivíduo. Então, eu comparo sempre com as informações de primeiro ano, mais ou menos assim, em termos de estrutura de célula, né, para a gente ter uma noção de princípio. A célula ela tem membrana, citoplasma e núcleo, uma célula eucariótica, uma célula que contém a composição máxima. Então, o núcleo celular, ele tem como principal componente o DNA, certo? Tem proteína, tem RNA, mas o principal componente mais abundante ali é o DNA. Então, como é que eu considero lá para o aluno do primeiro ano, para ele ter uma noção como é que funciona isso daqui? O DNA, a gente diz que ele está dentro e comandando a empresa inteira, que essa empresa vai ser nossa célula. À medida em que esse gerenciador, esse dono da empresa, ele precisa que a empresa funcione, ou seja, que a célula funcione, ele deve conter toda a informação necessária para que isso funcione bem. Mas só que o dono, por si só, ele não vai fazer muita coisa na empresa. Ele vai conter as informações de controle. Então, ele contém as informações, todas elas precisas, e aí ele tem que passar para um monte de funcionários da empresa dele, vocês imaginem que é uma empresa de ricão, tá? E essa empresa aí, ela precisa funcionar com os trabalhadores. Mas aí ele não vai direto lá de cada um. Tá? Uma multinacional, por exemplo, o dono da multinacional não vai lá falar com o empregado aí, você vai fazer essa atividade. Tá? Ele vai gerenciar, ou seja, ele vai ter que apresentar algumas pessoas que peguem a informação dele e transmitam essa informação
precisamente para os seus funcionários e aí os funcionários vão fazer o trabalho. Então, ele representa o DNA, aquele gerente representa o RNA, porque ele pega a informação e leva para onde precisa fazer o trabalho de produção, e os trabalhadores seriam as proteínas que vão trabalhar para caramba. Mas se aquele gerente, ele pegou a informação que era uma e ele teve uma pequena modificação lá na empresa, o funcionário vai fazer errado. Então, por isso que quando há alteração da informação, ou seja, a alteração no DNA, essa informação ela não vai ser passada de forma precisa e a proteína que era para ser produzida de forma normal, ela agora vai ter uma pequena alteração. E essa pequena alteração que ela tem vai fazer com que ela não funcione da forma que deve ser. E como consequência, a empresa vai tender a funcionar mal, má qualidade e as consequências daí, por fim, a gente já tem uma noção. Então, se isso for na célula, a célula é prejudicada como um todo. Então, as mutações, que são as mutações do DNA, elas prejudicam exatamente por causa disso. Então, essa noção que a gente tem, que vocês têm de primeiro ano, já vi um pouco do segundo, a gente reviu um pouquinho agora antes no conceito de reprodução, essas informações, elas são genética moderna, tá? A genética do DNA. Só que a gente vai para o princípio da genética, tá? Onde foi que tudo isso começou. Tudo isso começou a partir de um monge, tá? De um padre lá. Então, como é que a gente avalia essa condição? Para que a gente tenha essas informações, então, começo agora o conteúdo propriamente dito de genética. Tá? Então, a gente começa agora esse assuntozinho. Vou colocar aqui no canto para que todo mundo veja direitinho. Torcer para que vocês não fiquem muito ao que as informações trazem, vai ser muito difícil. Não tem dificuldade quando você vai lá, insiste, corre atrás e se ajuda também. Certo? A gente aqui é um mediador entre a dificuldade e a aprendizagem que vocês podem ter. Então, nesse conteúdo que a gente tem, ó, bonitão, apareceu aqui de cortina, coisa de artista, tá, gente? Então, a gente vai começar o conteúdo de genética. A própria palavra genética, ela tem uma origem grega de gênesis, daquilo que dá origem. Ou seja, a gente vai tentar analisar aqui os mecanismos de transmissão de características hereditárias, como é que eles são passados. Como é que uma característica é passada de pais para filhos, mecanismo de transmissão. Tá? Então, as características hereditárias tiveram algumas explicações para que surgiram para identificar como é que uma característica era passada para os descendentes, até chegar no início, no final do século XIX, início do século XX, não começou com esse termo, tá, gente? Não começou como genética. Tá? Fatores que identificam ou que definem a característica, era mais ou menos assim que o pessoal falava. Mas o próprio termo já identifica que é algo que dá origem. Gene é aquilo que origina, ou seja, aquilo que define uma característica, que define a característica do indivíduo. Então, a gente tem alguns conceitos que são importantes que vocês lembrem. Eu sempre começo não com a genética propriamente dita, mas com os conceitos que perfazem todo o conteúdo daqui para frente. A gente vai ter sempre essa terminologia que eu vou abordar para a turma. Então, sempre que tiver dificuldade, depois eu mando essa fonte de slide para vocês. Então, vocês vão ter essas informações aí resumidas. Lembre que isso é um resumo do resumo. Tá? Então, quando a gente tem a dificuldade, o vídeo está aí para ajudar para vocês explicarem, mas vocês podem ir para o livro, porque o livro é uma base fundamental de conhecimento. A gente está deixando um pouco de lado, porque as informações são mais rápidas em virtude da tecnologia, mas o livro é base. Então, vai para o livro, dá uma leitura, pesquisa, procura, e aí aumenta a capacidade de aprender. Então, você tem o seguinte, conceitos básicos. Alguns desses, vocês já ouviram durante algum tempo aí, alguma vez. Cromatina, cromonema, tá, gente? Tudo isso daqui são conceitos que vocês já ouviram. Cromossomos, os cromossomos homólogos, os genes, as cromátides, os genes alelos, as cromátides irmãs, heterozigoto, homozigoto, gene dominante, gene recessivo, genótipo, fenótipo. Tá?
e um termozinho que a gente analisa bem, que é o loco gênico. Então, esses termos, eles são comuns no conteúdo genético. Então, às vezes, numa questão tá sendo comentada de genética básica, de genética mendeliana, tem a questão, mas aí, essa palavrinha o cara não lembra, a moça não lembra, a menina não lembra lá, e aí perde a questão por uma bobagem. Um termo desse aí que vocês já deveriam saber lá desde o primeiro ano. Então, por isso que eu comento sempre com a turma e vou analisar um por um, certo? Primeiro, para a gente falar de DNA e de conceitos básicos, a gente tem que entender que nos organismos que são eucariontes, essa estrutura que define a característica do indivíduo está no núcleo, certo? Então, o núcleo, que ele está aqui mostrando, tá? Nessa imagem está mostrando toda a estrutura da célula, com sua membrana, com seu citossol, o citoplasma e o núcleo. Esse núcleo ele vai conter a grande parte do material genético de um ser eucarioto. No procarioto, é o DNA que está disperso. No vírus, a gente fala em vírus, fica até com medo de topar no computador se não pega o corona. Então você tem o seguinte, você tem aí o vírus, ele também tem que ter um material genético, que pode ser DNA ou RNA. Então a gente vai excluir os organismos mais simples, porque entendendo o mais complexo, o mais simples fica mais fácil. Certo? Então a gente tem aqui organismo eucarioto com o seu núcleo, e esse núcleo está cheio de DNA. Só que esse DNA, gente, esse DNA está disperso. Ele não está muito bem organizado, está espalhado. No caso de um procarioto, ele está tão espalhado que vai no citoplasma todo. Mas a gente tem uma célula mais organizada. Porque é tanto DNA que se ele não tiver compactado numa região mais restrita da célula, então teria maior dificuldade de acontecer, por exemplo, um mecanismo de divisão celular. Então, por isso que a gente tem aí o núcleo com DNA bem guardadinho no núcleo, só que ele está espalhado. Certo, gente? Então, esse DNA que está espalhado no núcleo, ele, na verdade, é o que a gente chama de cromatina. Então, cromatina nada mais é do que todo o conjunto de DNA que está presente no núcleo. Só que esse DNA está disperso. Aí, como é que eu comparo para que o aluno tenha uma noção do que é essa cromatina? Eu já comentei na reprodução, vou falar de novo. A gente compara como se fosse, por exemplo, imagine que vocês pegaram 4 carretéis, 2 vermelhos e 2 pretos, tá? Em homenagem ao Flamengo. Tá? Então você tem lá 2 pretos e 2 vermelhos. Então, são pares. Aí eles estão bem organizadinhos, tá? E você pega o seguinte, você pega e desfia cada um deles. Tá? Pega o carretelzinho vermelho, pega outro vermelho, pega o preto, pega outro preto. Desfiou e colocou tudo dentro de uma bacia qualquer. Então, quando você colocar, vai ficar um emaranhado tão grande que você não vai saber onde é que começa um e onde é que termina o outro. E aí, isso representa o que é uma cromatina. Você sabe que tem uma longa linha, ali naquele material, não é uma só, tem as 4, mas ela está tão misturada que você não consegue discernir bem. Você não consegue diferenciar bem. Então, na verdade, o DNA, quando ele está todo espalhado no núcleo, é o que a gente chama de cromatina. Só que essa cromatina, para acontecer o fenômeno da divisão celular, seja mitose, seja meiose, não importa, ele vai precisar de uma organização maior. Ele não pode estar espalhado. É como, por exemplo, você tem esse monte de linha lá no emaranhado e você tenta separar, você não vai conseguir. Não vai conseguir de forma nenhuma. Pode até conseguir, mas vai provavelmente quebrar um filamento da linha. E se quebrar, vocês lembram o que acontece se o DNA tiver uma alteraçãozinha? O RNA leva a informação errada e, como consequência, a proteína vai ser produzida de forma inadequada. Então, não pode haver alteração, tem que ser bem arrumadinho. Então, seria muito mais fácil separar esse DNA se ele tivesse como um aspecto de um carretelzinho, ou seja, mais organizado, mais compactado. E isso é o que a gente chama agora, no DNA, de cromossomo. Então, quando ele está espalhado, é cromatina. Mas quando ele está organizado, como aqui eu estou mostrando, ó, é a cromatina condensada. Está vendo aqui o nome? Então, a gente tem a representação de um cromossomo. Só que quando a gente observa esse cromossomo aqui, ele já é um cromossomo que está entrando em divisão. E antes de dividir, uma célula sofrer divisão celular, o DNA ele tem que sofrer uma duplicação. Por isso que ele tem 2 fitas aqui. Ó. Ele tem uma fita e uma segunda que está sendo desmembrada para representar que nada mais é do que DNA. Está vendo aqui o símbolozinho? DNA aqui embaixo, ó. Lá na figura, lá na imagem. Então,
A cromatina, o que é que ele é? DNA. Só que é um DNA espalhado. Na hora de dividir, esse DNA se condensa, mas continua sendo DNA. Esse DNA tem duas fitas, então eles são cromátides irmãs. São as duas fitas de um mesmo cromossomo. Só que cada célula eucariótica, em geral, ela apresenta pares de cromossomos. Ele não tem um cromossomo só, ele tem dois do mesmo tipo. Então, as duas fitas de um mesmo cromossomo são as cromátides irmãs. Os dois cromossomos que constituem um par, que podem estar duplicados ou não, a gente vai chamar de cromossomos homólogos. E o que é um cromossomo homólogo? DNA. Então, na verdade, cromossomo, cromatina, cromonema, é tudo DNA com aspectos diferentes. Se ele tiver espalhado, todo o conjunto é a cromatina. Mas cada cromatina ela tem um conjunto de filamentos. No caso da espécie humana, são 43 filamentos de DNA. Cada filamento de DNA desse, quando está no núcleo, a gente chama de cromonema. Cromatina é tudo. Cada unidade, cromonema. Mas aí, quando esse cromonema vai entrar em divisão, aí ele tem que se organizar na forma mais compactada. Como é que eu vou chamar essa forma compactada? Cromossomo. Certo? Aí esse cromossomo, ele pode estar com as fitas duplicadas, ou seja, ele pode ter dois do mesmo, igual, idêntico. Aí a gente chama de cromátides irmãs, presas pelo centrômero aqui. Mas cada célula tem dois cromossomos de um mesmo tipo. Não são exatamente iguais, mas eles são do mesmo tipo, tá? Tem o mesmo tamanho, mesma posição de centrômero, a mesma sequência de genes, não os mesmos tipos de genes, é diferente. Tudo isso identifica que eles são os cromossomos homólogos, certo? Então, esses aí são alguns conceitos que a gente já viu e só está repassando para poder analisar. Bom, então, aqui na espécie humana, eu disse para vocês que a gente tem 23 pares de cromossomos e eu estou mostrando os pares de cromossomos aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, o que é que a gente observa com a organização desse, o que a gente chama de cariótipo humano? Tem sempre pares. Eu estou mostrando pares duplicados, está vendo? Ó? Tem duas fitas em cada um dele. Não é um X, tá, gente? Quando o pessoal observa lá, pensa que é um X, o que tem a ver esse X? Não é um X. É a representação de um cromossomo. É como a gente veria isso daí numa célula. Eles estão organizados de acordo com o tamanho. O cromossomo número 1 é o maior, e aí vem 2, o maior e metacêntrico. E o centrômero é bem no meio, ele forma lados iguais. Esse a gente chama de submetacêntrico, é quase do mesmo tamanho, mas o centrômero é posicionado um pouco mais acima. Então, eles são organizados de acordo com o tamanho e a posição do centrômero. E eles são bem assim, bem parecidinhos. Até o 22º par. O 23º é aquele que, no caso da espécie humana, define o sexo, né? Sexo masculino, sexo feminino. Aqui eu estou mostrando dois cromossomos, tá? Do mesmo tamanho, que se assemelha ao tamanho dessa fileira daqui, ó, certo? Então, são dois cromossomos X. Isso aqui é o cariótipo de uma mulher. Se tivesse um grandão desse e um pequenininho do tamanho desse 22, aqui eu estaria representando o sexo masculino. Mas esse cariótipo, ele está demonstrando um erro. Tá? A gente precisa ter pares de cromossomos homólogos. Observe o que é que tem aqui no 21. Ó. Ele não tem um par, ele tem 3. Isso a gente vai estudar lá na frente em genética, chamado de trissomia. É a trissomia do 21. Isso aqui é a síndrome de Down. Certo, gente? Então, esse cariótipo está demonstrando para vocês um cariótipo de uma pessoa que está com um cromossomo a mais em cada uma de suas células. E como tem não pode ter nem a mais nem a menos, tá, gente? Tem que ser na conta, tem que ser preciso. Se tiver uma a mais, é uma síndrome, é um problema que o cara desenvolve, tanto o homem quanto a mulher, que no caso seria uma mulher com síndrome de Down. Quando a gente fala de cromossomo, cada cromossomo tem uma sequenciazinha que pode ser produtora de gene ou não produtora de gene. Então, a gente chama de sequências exons, são aquelas produtoras de genes, ou produtoras de proteínas, e aquela sequência que a gente chama de introns,
Então, se eu observar aqui, eu estou mostrando o filamento de DNA, como a gente aprende lá no primeiro ano, com 3 linhas, 5 linhas, tá vendo o vermelho? O azul, 5 linhas, 3 linhas e um monte de letrinha. Não sei se vocês lembram, mas isso aqui é um código, tá, gente? É o código genético. Ele tem adenina, timina, citosina e guanina. Então, todo esse filamento, digamos, peguei esse cromossomo número 18 aqui, um pedacinho dele, eu peguei esse pedacinho e trouxe para cá, que é DNA. Ou seja, cromatina é o DNA, mas todo o DNA da célula. Cada filamento de DNA disperso do núcleo é chamado de cromonema. Cada cromonema pode sofrer o processo de condensação, e aí quando ele condensa, ele é chamado de cromossomo. Os cromossomos têm fitas iguais, que são cromátides irmãs, e cromossomos que se pareiam, chamado de cromossomos homólogos, e um pedacinho desse cromossomo, tá? Ou dessa cromatina, ou desse cromonema, que é responsável pela formação de uma molécula de RNA, ele é chamado de gene. Então, o que é um gene? Fragmento de DNA responsável pela produção de uma proteína. Observe aqui que ele tem uma sequência de transcrição e tradução. Ah, eu não lembro mais o que é transcrição e tradução. Oh, gente, vai lá, dá uma olhadinha no livro, pesquisa e vê qual é a função de cada uma delas. O DNA ele pode sofrer a duplicação. Esse é o controle genético universal. Vocês vão ter que lembrar, porque o Enem gosta de cobrar pra caramba esse negócio. O DNA ele sofre a duplicação, ou seja, as fitas se separam, as enzimas atuam no DNA polimerase, formando duas fitas exatamente iguais. Na transcrição, é um fragmento do DNA que é transcrito. Ele mantém a mesma linguagem, mas muda o aspecto da molécula. Então, aqui, uma das fitas vai ser utilizada, trocando timina por uracila quando for necessário. Não sei se vocês lembram dessa sequência. Se tem adenina no DNA, é uracila na fita de RNA. Se tem timina no DNA, aí vem a adenina no RNA. Se é a guanina no DNA, no RNA seria a citosina. E se for a citosina no DNA, vai ser a guanina no RNA. Então, elas vão se alterando. E aí, quando esse RNA estiver no citoplasma, o ribossomo, que é uma organela citoplasmática, vai passar na molécula, fazendo sua leitura a cada 3 bases nitrogenadas, adenina, uracila, guanina, citosina, 3 de cada. A cada 3 sequências, sequência de 3 bases, vem um RNA transportador e coloca um aminoácido para ir montando as proteínas. Então, esse fenômeno em que o RNA mensageiro é lido pelo ribossomo produzindo uma proteína, isso aqui é a tradução. Ah, por que eu vou chamar de tradução? Ora, mudou a linguagem. Aqui, no DNA, é uma linguagem genética. Mudei a forma de escrever, mas a linguagem é a mesma. Então, eu transcrevi. Como a gente faz de texto, pegou do livro, botou no caderno, é uma transcrição. Mas quando você muda a forma de falar, ou seja, a linguagem ela muda. Aqui era base nitrogenada e aqui agora é aminoácido. Mudou a linguagem, a gente não chama de transcrição, né? Aí eu transcrevi de inglês para português. Não, você não transcreveu, você traduziu, que a linguagem muda. Então, quando mudou a linguagem, traduziu e a proteína é que vai definir a característica do indivíduo. Então, esse fragmento de DNA responsável pela síntese de uma proteína, a gente chama isso de gene. Só que, como eu disse para vocês, que o gene, que a gente não tem... Lembrando aqui, só para finalizar o que eu já tinha comentado, o gene, ele é um fragmento de DNA que transcreve sua informação para o RNA, os RNAs traduzem a informação genética em proteína e as proteínas atuam no corpo para definir o metabolismo e a característica do indivíduo. Certo, gente? Então, é assim que o código genético atua e o DNA funciona comandando as características do indivíduo. Bom, e cada formação de característica não depende só dele, a gente vai ver que depende da ação do ambiente, como, por exemplo, isso daqui, ó, certo? A menina estava com o cabelo meio castanhado, disse, eu não quero esse negócio não. O gene dela define a capacidade dela produzir uma quantidade de pigmento maior de melanina. E o cabelo dela vai ser um pouco mais escurecido. Mas aí ela quer ficar com aquele cabelo cheio de brilho, chamando atenção pra caramba, para demonstrar o alto grau de sabedoria que ela vai ter.
E aí, o que ela fez? Deu luzes. Sei lá o que é isso aqui que ela fez, ela deixou o cabelo mais claro. Certo? Não é que naturalmente ela tem isso, então ela modifica. Aqui foi um ambiente que agiu. Ah, eu pensei que fosse um ambiente, o ar, a luz. Não, tá, gente. É o ambiente de uma forma geral. O que interferir, que não é orgânico, que não é do próprio sistema, não é do próprio metabolismo, a gente diz como uma interferência ambiental. Ok? Então, lembre. Gene contém a informação, transcreve para o RNA, RNA traduz em proteínas, as proteínas atuam no metabolismo, mas lembrando que uma característica depende também da ação ambiental para definir o seu aspecto. Bom, o que a gente tem mais é o seguinte aqui, ó. Eu disse para vocês que existem pares de cromossomos. Aqui eu estou representando 2 cromossomos, tá? Lembre que eles estão duplicados. Observe que eu coloquei alguns pontos. Aqui um tracinho de verde, aqui também. Aqui um tracinho de rosa, avermelhado, né? Aqui também. Então, eu coloquei. Observe que aqui já está mais esverdeado e aqui está um pouco mais amarelado, mas é no mesmo local. Então, a gente diz que os genes, eles estão posicionados em certas regiões do cromossomo, e essa região do cromossomo, onde tem aquele fragmento responsável pela produção de uma proteína, é o local do gene, locus, certo? É o local do gene. Então, se eu encontro um gene nesse local e no cromossomo homólogo tem outro gene no mesmo local, então a gente chama de genes alelos. O que são genes alelos? São aqueles genes que ocupam o mesmo locus, o mesmo local, no par de cromossomos, ou seja, nos cromossomos que são homólogos. Certo? Então a gente chama de genes alelos. Local. Locus é o local do gene. Se no mesmo par, naquela mesma posição, tem um gene, a gente chama de gene alelo. Por exemplo, esse gene aqui que eu estou abordando com essa cor mais avermelhada, ele não é alelo desse, porque ele está em locais diferentes. Ele é alelo desse, porque está no mesmo local. Esses dois aqui são 2 genes com a cor, gente, é só para indicar que eles são diferentes, não é que vai estar colorido lá na célula. Mas aqui ele está diferente, mas é no mesmo local. Então, são genes diferentes, mas eles são alelos, porque estão no mesmo local dos cromossomos homólogos. Beleza? Bom, então, genes são representados, normalmente a gente vai representar por letras lá na hora de resolver as questões. A, B, C, D. Existe um gene que é chamado de dominante. Gene dominante é aquele que se expressa quando ele está igual ou quando ele está diferente. Se os genes forem iguais, a gente chama de homozigoto. Tá? Então, por exemplo, aqui, esses 2 genes são iguais. Pintei igual. Então, genes iguais, homozigóticos. Esses 2 aqui são diferentes. Héteros. Hétero significa diferente. Homo, igual. Hétero, diferente. Então, homozigoto são genes iguais. Heterozigoto são genes diferentes. É o par de genes alelos que são diferentes. Tá? Quando a gente for representar um gene dominante na célula, lá na hora de resolver a questão, esse gene dominante você vai colocar com a letra maiúscula. O gene recessivo, que é alelo, você pega a mesma letra e coloca em minúscula. Então, gene dominante, A maiúsculo. Gene recessivo, para aquele par, o A minúsculo, e a gente representa assim. Tá? Então, os homozigotos são aqueles que são genes iguais, podem ser dominantes, podem ser recessivos. Lembrando que o dominante a gente define com a letra maiúscula, o recessivo a gente vai representar, esse aqui é só representação, viu, gente? Representar com a letra minúscula. O que seria um gene heterozigoto? Aquele que tem alelos diferentes. São genes alelos, mas eles são diferentes. Ou seja, eles estão no mesmo local, atuam sobre a mesma característica, mas expressam diferente o seu resultado. Um produz proteína, o outro não, e vice-versa. Bom, então esse gene heterozigoto, esse indivíduo que é heterozigoto, um gene pode, obrigatoriamente, um é dominante, um é recessivo, ou seja, são genes diferentes. Tá? A gente vai ver que tem outras formas de conceituar, que são os codominantes, mas aí deixa para lá para não ter muita informação agora. Bom, o que é que a gente tem mais de conceito básico, então? O resumo, né? A síntese dessas informações. Conceito básico, cromatina, conjunto de DNA que está descondensado no núcleo. Cromonema, filamento de DNA descondensado, cada DNA. Cromossomo, quando o cromonema se condensa, ele fica compactado. O que seriam os cromossomos homólogos? São os 2 que formam o par,
certo? São aqueles iguais. Eles não são totalmente iguais, porque o gene pode estar um pouquinho diferente. Eles têm estruturas iguais, certo? Bom, o que é um gene? É um fragmento desse cromossomo, ou seja, desse DNA, que contém um código com capacidade de produzir uma proteína. Se eles estão no mesmo local do cromossomo homólogo, então a gente vai chamar de genes alelos. Esses genes alelos, eles podem ser diferentes entre si. Então, como eles são diferentes, eu vou chamar de indivíduos heterozigotos. Mas se eles forem iguais, exatamente iguais, produzindo a mesma proteína, a gente vai chamar de genes alelos, genes homozigotos, certo? Bom, nesse caso, a gente consegue definir, então, o gene dominante, que é aquele que se expressa em homozigose e em heterozigose, e a gente representa com a letra maiúscula, certo? O gene recessivo é aquele que se expressa apenas em homozigose, que a gente vai representar com a letra minúscula. Lembrando que a maiúsculo, minúsculo é só para representar o gene dominante e o gene recessivo. Porque às vezes na hora de resolver o aluno coloca para dominante e o B para recessivo, só que acaba confundindo, então é melhor padronizar. A gente só padroniza para facilitar a interpretação do aluno na hora de resolver as questões, entender todo esse conceito, né? Bom, só que a gente viu que eu posso representar genes por letras, mas o indivíduo tem vários genes. Então, todo esse conjunto de genes que o indivíduo tem, que estão presentes lá em cada fragmento de cada cromossomo, então, esse conjunto de genes eu vou chamar de genótipos, são os tipos de genes, tá? Genótipos, tipos de genes. E esse genótipo, ele tem a ação ou a potencialidade de definir uma característica. Mas essa característica que é definida, o que está presente no indivíduo, ela não é definida apenas pelo gene. Lembra do cabelo lá que eu coloquei da moça? Talvez seja uma moça ali. É um cabelo mais escuro, mas que ela deixou mais claro. O que foi que interferiu ali? Foi a carga genética que fez ela mudar? Ela mudou a carga genética dela de uma hora para outra? Não dá, tá, gente? A carga genética da gente veio e fica. O que há de mudança é na hora de produzir gameta. Mas o indivíduo que tem aquela carga genética acabou, é ela mesma. Então não tem capacidade de ficar com o cabelo loiro. Ela fez uma interferência, sofreu uma interferência ambiental. Então, a expressão gênica, como está aí no item 12, a expressão gênica depende de uma interação com o ambiente para definir realmente a característica. Então, o fenótipo é o resultado dessa ação gênica em interação com os fatores ambientais. Beleza? E o último aqui, que é o locus gênico, é o local do gene no cromossomo, como a gente definiu. Certo? Então, todos esses conceitos, uma parte é revisão, alguma é projeção, que a gente vai falar mais na frente. Mas teve dúvida? Volta para esse conceito aí e identifica o que cada um deles representa. Beleza? Bom, só que aí a gente precisa começar a genética mesmo, né? Bom, então, alguns conceitos surgiram para saber ou tentar explicar como é que uma característica era passada de pai para filho. Lembra que tem aquela história muito do sangue, né? Sangue no meu sangue e tal. Então, isso daí é um conceito bem remoto da forma de transmissão de características. Então, uma das primeiras teorias, a teoria da pré-formação, sabia-se da necessidade da relação sexual e que havia o esperma. O esperma, tá, gente? O conceito que eles tinham não era de espermatozoide, porque nesse período não se tinha microscopia e não reconhecia estruturas microscópicas presentes no sêmen. Então, o sêmen é de semente, aquilo que vai originar. Então, eles imaginavam que no sêmen havia um indivíduo pré-formado. Chegava no útero, no corpo da mulher, e ali ele tinha um local propício para que aquela semente, é o conceito de semente, aquela semente se desenvolvesse. Então, havia participação, basicamente, do homem liberando um indivíduo pré-formado e o útero seria um local propício para o desenvolvimento dele. Isso daí, claro que a gente sabe que a definição de hereditariedade são os fatores de DNA. Uma outra é chamada de epigênese, identificava que o material amorfo tinha um potencial para originar um novo ser, e uma teoria que foi utilizada por Darwin, um conceito que a gente sabe que não é correto, e ele utilizou para explicar, por isso que a teoria da evolução dele ficou com essa falha, né? A gente usa dele apenas a teoria da seleção
ou a lei da seleção natural, para explicar a evolução. Então, chamado de pangênese, ele identificava que no corpo do indivíduo, tanto do homem quanto da mulher, então havia participação dos dois, o sangue continha estruturas de desenvolvimento. E na hora da concepção, na relação sexual, essas estruturas se juntavam, se recombinavam para formar um indivíduo. Certo? Então a gente tinha a presença de gêmulas sendo distribuídas e sendo transmitidas através do sangue e sendo transferidas através do sêmen para a concepção. Mas qual é o modelo hoje que a gente tem? A base foi as leis de Mendel, certo? Que é onde a gente vai tentar começar com a genética para chegar no que a gente chama de genética moderna. O conceito de genética moderna você já tem, que é aquele conceito de controle genético, DNA produzindo RNA e aí formando as proteínas para dar as características do indivíduo. Gente, tudo isso que eu falei para vocês ainda não foi necessariamente o conteúdo de genética mendeliana. A genética mendeliana, a gente vai começar com os trabalhos de Mendel, tá? Para formular a primeira lei de Mendel e, a partir daí, a segunda lei de Mendel. Lembrando que Mendel era um monge e ele trabalhou com um organismo que facilitou muito a análise dos seus resultados. Por quê? Porque tem que ser um organismo que tivesse uma alta capacidade reprodutiva, que transmitisse uma prole muito grande para poder ter uma amostra de resultados boas. Porque quando a gente faz uma pesquisa, quanto maior o número de amostras, melhor para a precisão do seu resultado. Então, se ele tivesse um organismo que demorasse muito a crescer, um organismo que demorasse muito a reproduzir, então demoraria um tempo tão grande que talvez ele não chegasse vivo para fazer a coleta dos resultados. Então, a gente sabe que a ervilha é semelhante ao crescimento de feijão, em 3 meses você tem o desenvolvimento, nascimento, crescimento e reprodução, e uma nova geração sendo produzida. Ou seja, em um ano você pode ter 3, 4 gerações de um mesmo indivíduo. Um indivíduo parental, um primeiro grupo de filhos, segundo grupo de filhos, e aí você conseguiria fazer a análise de dedução de resultados. Então, qual era a vantagem disso daí? A vantagem dessa planta? Ela tinha fácil cultivo, não precisava de uma área muito grande, não precisava de muito tratamento. Ela tinha um tempo de reprodução muito curto, para que ele tivesse tempo, ele como indivíduo, né, tivesse tempo de observar os resultados. Já pensou se ele pega uma mangueira, gente, para poder fazer 20 anos, 10 anos para esperar a reprodução, aí ia demorar demais, não ia dar certo. Produção de grande quantidade de prole, imagine, cada semente é uma prole. Certo, gente? Cada semente da ervilha que ela libera é um novo indivíduo. Então, a gente considera como sendo uma coisa importante para esse trabalho. Características contrastantes, variação de característica, e analisou uma característica por vez, para não ter erros de amostragem. Quais foram elas? As características que ele observou. A cor da semente, a forma da semente, são 2. A cor da vagem e a forma da vagem, já são 4. E a cor e distribuição das flores e a altura da planta, certo, gente? Então, essa é a parte inicial que a gente vai reiniciar. Eu paro aqui, certo, gente? Para o vídeo não ficar muito longo, senão fica muito cansativo para que o aluno olhe. A gente tenta fazer ela o mais breve possível, mas acaba se estendendo, sempre tem muita informação para a gente passar e se alonga mais do que o que imaginava. Então, a gente para aqui. Na próxima aula, a gente vê a primeira lei de Mendel e a segunda lei de Mendel, com certeza. Certo, gente? Então, agradeço aí a todos vocês que assistiram. Tentem assistir todos os vídeos na sequência. Pesquisem. Se tiver dúvida, tem um grupo. Manda as perguntas como tópico para eu poder me situar se está bem compreendido, se está faltando alguma informação. E aí, na aula seguinte, tudo aquilo que foi mandado, eu posso relatar para vocês durante essa explicação. Beleza? Então, valeu e até a próxima aula. Tchau, turma.